Fala, meu povo, aqui Bancada na Band tá começando nesse sabadão, ó, e uma semana recheada, pegando fogo com Ceará, Fortaleza, Ferroviário e tudo mais, ó. Lógico, tô aqui muito bem acompanhado, Armandinho e Washington, nossos dois comentaristas. E essa semana, hein? O que é que vocês têm a falar sobre ela? Bom dia, Pepe, Washington, você que nos assiste. Semana muito conturbada no PC, digamos, de cabeça para baixo, não só dentro de campo agora, vindo para a parte do corpo de gestão, dirigentes, CEO Marcelo Paes, todos os setores do clube envolvidos, demissão do Alex, e aí não tem como se falar em outra coisa, a bola fica um pouquinho de lado para resolver toda essa situação. Bom dia, Pepe, bem-vindo aí dia. à Bancada, né, esse mês de férias do Carlos Henrique, saudar aqui o Armando, saudar você de casa que nos dá audiência, de fato. Pouco se falou de futebol, né? Ninguém tá nem lembrando do resultado do Fluminense, da Libertadores, do Ceará, de fato. E isso é ruim, né? Vamos falar de parte administrativa, né? Quando a bola não entra, é o que eu falo. Planejamento do futebol, a bola tem que entrar. Quando não entra, acontece de tudo, vem à tona muita coisa. Vamos agora entrar na minúcia desses detalhes aí de Fortaleza e Ceará pro restante aí da semana. Agora vamos começar falando do Ceará, porque assim, a semana começou com um baque bem grande. O Ceará empatou com o Red Bull Bragantino na primeira rodada do Brasileirão. E olha, começou com 2 gols na frente e levou um empate. Washington, o que é que tu acha do posicionamento do Ceará, da postura do Ceará dentro de campo nessa partida? Olha, começa o jogo até me surpreende a postura do Léo Condé, ele sobe as linhas, né? Tipo, aperta a marcação de saída de bola ali do RB e aí ele ganha aquele meio de campo. Ele ganha a superioridade numérica no meio, acho que foi o grande ponto interessante até o Ceará fazer 2 gols. E aí o Fernando Seabra consegue, dentro do jogo, ter uma leitura muito interessante. O Ceará ganhava essa segunda bola no meio e ele passou a povoar mais o meio como? Usando os laterais. Capixaba, né, já centralizando, indo pro meio. Então, a partir do momento que o Ceará 2-0 controlou o jogo, né, com o jogo controlado, equilibrado e competindo, a partir dessa mudança tática do Fernando Seabra, treinador do RB, ele consegue ganhar corpo, consegue ganhar superioridade no meio, consegue ir avançar. E aí o ponto principal... Tá 2-0, eu acho que faltou um pouco da leitura do Condé. Eu acho que esse empate passa muito por ele também, tá? Levou 2-0, baixa suas linhas, você não precisa mais se expor, vai na boa. Você tá com um contra-ataque armado, até porque ele começou o time com 2 extremos rápidos. Então você tá com um contra-ataque armado ali, você tá com armadilha pro seu adversário. E segundo tempo também, ele força o Pedro Raul, já desgastado com o cartão. Ele tem que colocar o Aylan de qualquer forma. Acho que Aylan e Pedro Raul, numa conjectura que você tá 2-1 para um contra-ataque, não é o ideal. Você não vai ter o contra-ataque. Então, acho que faltou um pouco de leitura do Léo Condé. E aí, eu acho que o empate foi merecido pelo volume que o RB conseguiu construir no segundo tempo. E principalmente a apatia do Ceará. Mas eu acho que a partir dessa mudança tática, eu acho que o Léo Condé foi o grande responsável, vamos dizer assim, por parte de leitura. E puxando logo assim, desculpe lhe atrapalhar, Tranquilo. Mas assim, você estava falando dessa apatia do Ceará. Muito se fala, torcedor te perguntando, o Ceará entregou o jogo ou não? Cara, não digo entregar, eu acho que também, novamente, tem um mérito por parte do RB, tanto o técnico como a parte tática, né? Acho que entregar não, mas eu acho que faltou saber jogar o jogo. Ter a leitura durante o jogo, acho que faltou isso por parte do Léo Condé, e aí o empate merecido. Se a gente olhar antes do jogo, o torcedor queria sim um pontinho fora de casa, mas pela conjectura do jogo, acho que foi um empate com, entre aspas, sabor de derrota. Amargo. Isso. Empate amargo. E agora enfrenta o Grêmio dentro de casa. O Ceará em casa tá muito bem. Já são 18 jogos de invencibilidade. O que é que vocês esperam para essa partida? É um novo campeonato, né? Eu não vejo tá muito bem em casa, porque o que o Ceará enfrentou até agora foi uma coisa. Sim, lógico. Agora será outra coisa completamente diferente. Eu vi até alguns colegas de imprensa falando que na temporada todinha contra Bahia e contra Bragantino tomou 5 gols. Cara, são duas equipes completamente diferentes de tudo que se enfrentou ali no início de temporada. Então, é tudo novo. Eu diria assim, o que é que ocorrerá? Qual Ceará, Pepe, que a gente vai ver contra um Grêmio? Um Ceará que vai conseguir propor? Ou um Ceará que também vai reagir muito bem dentro de casa? Eu confesso que eu iria mais pelo modelo reativo, ainda que jogando dentro de casa, considerando aí as prateleiras, investimento do Grêmio, o que o Ceará tem no seu elenco, o que ele tem à disposição do seu elenco, mesmo tendo um Pedro Raul muito bem, camisa alvinegra caiu muito bem nele. Você precisa saber do seu tamanho, em que terreno você vai pisar. Eu diria assim, é uma grande interrogação. Eu não colocaria a mão no fogo nem para dizer que
que o Ceará vai muito bem, principalmente em casa, que muda completamente do que vai jogar fora, ou se vai muito mal. A gente teve temporadas atrás, né, Washington, que jogava muito bem fora e não performava bem em casa. Fica aí essa incógnita. O que eu acho interessante, Pepe, desse jogo do Red Bull, principalmente pro departamento de futebol, que fica evidente, eu acho que a gente até vem comentando aqui durante a temporada, algumas posições carentes, né? Principalmente dos extremos. Eu acho que com a contusão do Pedro Henrique, o Ceará perde tecnicamente seu jogador referência ali de extremo e não consegue encaixar aqui com o Fernandinho, ainda não consegue, até porque o torcedor tem que entender que muitos desses jogadores é a primeira vez que jogam Série A. Fernandinho é o caso. Né? Você vê que eu acho que ele sentiu de fato a competição, né, e o jogo. Então eu acho que mostra esse jogo do RB que o Ceará precisa investir em extremos. Porque numa Série A, o nível técnico, sarrafo, ele vai subir muito. Também acredito, como o Armando fala, não acho que ele vai propor muito, acho que ele vai segurar, acho, né? Também tem uma interrogação de como é que vai se portar o Léo Condé na Série A, não sei. É uma interrogação. Acho que ele deve segurar mais um pouco e aí lembrar e linkar com aquele Guto Ferreira, aquele time do Guto Ferreira, com o Léo Chu, um time bem reativo, um time muito rápido, reconhecendo sua limitação, que é inferior à grande maioria dos times, e aí sim, ser efetivo no ataque tem, como o Armando falou, o Pedro Raul em grande fase. O Ceará teve 2 jogos com 2 adversários de Série A, que no caso já foi a questão do Red Bull Bragantino e também o Bahia pela Copa do Nordeste. O desempenho em campo deixa o torcedor satisfeito? Ou ainda pode mais? Você acha que pode mais nisso? Cara, vai, Armandinho. Eu acho que deixa a pulga atrás da orelha. Eu acho que o nosso sentimento aqui do que será a temporada, essas 2 partidas deixam esse sentimento. E agora, será que vai? Será que não vai? Será que o título cearense é o suficiente? Foi bem? É a prova de que teremos uma grande temporada? Ou será que a gente vai ter surpresas, tendo um primeiro momento muito bom e aí tendo dificuldades nessa sequência do campeonato? Eu acho que fica essa interrogação valendo para o Alvinegro, assim como nós temos essa dúvida. Eu, de fato, não sei o que esperar do Ceará contra o Grêmio. De fato, não sei. Não sei se ele vai propor, não sei se ele vai ser reativo. E como o Washington falou, eu iria completamente reativo, mesmo jogando no Castelão. O interessante desses 2 jogos que foram 2 cenários diferentes, Sim. né? Contra o Bahia, o Ceará e 2 jogos também tomando fora de casa. 3-0, né? Sim. E aí ele cresce, e aí é natural que o Bahia baixe um pouco a guarda ali, o Ceará cresce, apoia o 3-0, Red Bull ao contrário, o Ceará abre 2-0. Eu acho que o que dá um alento pro torcedor, que o time do Léo Condé, de fato, é um time organizado. Sim, com toda certeza. Existe um padrão tático, que isso é muito importante, né? Você tem um nível técnico inferior, mas você tem um time organizado que você vai competir. Então, acho que esse é o grande alento, esse é o grande trunfo do Léo Condé. Então, acho que é um jogo que o Ceará vai ser, sim, competitivo contra o Grêmio, de forma organizada, e aí sim, em cima dessa organização em conjunto, é onde o Ceará pode sobressair. Que ainda vale lembrar que o Grêmio veio de uma vitória na Copa Sul-Americana, então com certeza já vem embalado com tudo isso. E o fator casa para o Ceará pode pesar? Já são 20 mil torcedores já na última parcial divulgada, com as presenças confirmadas. O fator casa pode também mudar alguma coisa, influenciar em alguma coisa? Sim, eu acho que a gente pode linkar o Fortaleza do passado, né? Foi o grande trunfo do Fortaleza, foi dentro de casa, não perdeu, né, mano? Não perdeu em casa. Com certeza tem que fazer, porque fora, né, você vai jogar contra times, de fato, um Flamengo, um Palmeiras. Então, dentro de um planejamento de pontuação, não tá na conta isso. Então, dentro de casa tem que pontuar, tem que trazer essa atmosfera. Né? É muito importante quando o entorno, né? O entorno ele consegue se conectar com o jogador. Então, é importante, vai ser importante com certeza e vai passar na permanência, acho que será briga no bloco de permanência, o Ceará conseguir pontuar dentro de casa. Só uma observação, Pepe, o Grêmio ele poupou os titulares, Sim, tá? Sul-Americana. Poupou. Inclusive o centroavante lá, o Brau White, né? O dinamarquês, se não me engano. Entrou no segundo tempo, fez o gol, mas poupou, é o treinador Quinteiros, justamente para priorizar a Série A. Então, vem força máxima aí o Grêmio pra cá. Isso não é uma boa notícia pro treinador mineiro. Não é, não. Agora sim, esse fator casa, até o Dieguinho falou na entrevista coletiva no meio dessa semana, a gente que acompanha, que eles não abrem mão de jogo dentro de casa. Tem que ganhar realmente os 3 pontos, aproveitar realmente essa boa fase que o Ceará tem dentro de casa, mesmo tendo competições diferentes, como o Armando mesmo disse. Mas agora falando um pouco já de faltas, assim, no elenco em si. Você já falou que falta algum ponta, e eu ia entrar nesse quesito que você já falou. Pedro Henrique e Richard estão fazendo falta?
Parte de extremos, né? Uma parte que foi muito forte na temporada passada. Sim. Quando você pega Eric Pulga, não só protagonizou dentro da equipe alvinegra, mas foi um grande destaque da temporada toda. E foi apoiado no extremo de muita velocidade que o Ceará conseguiu conquistar os grandes pontos, a reta final ali, importantíssima. Então, é o mesmo Léo Condé, dentro mais ou menos do mesmo esquema, claro que tem algumas variações, mas eu acho que é muito importante sim. Acho que goleiro não, o Richard também quando entra é muito criticado. Prefiro o Richard, mas não acho que seja uma unanimidade dentro Mas da o Bruno tá dando conta do recado, é isso que é importante. Isso, tá dando e não conta é de agora. Desde o final da temporada Sempre que é solicitado, o Bruno vem, participa bem, mas não acho que o Richard ou mesmo o Fernando Miguel venham a fazer falta, não, porque são atletas que também são relativamente questionáveis, assim, mas os extremos, como o Washington bem falou, eu acho que isso daria uma propulsão, uma força muito maior para o time alvinegro. É isso aí, o Pedro Henrique foi o único que deu resposta, na minha imediata. opinião, de extremo, né? Imediata. Então, de Quase. fato, ele vinha numa sequência, vinha em crescimento. De fato, é o que faz mais falta. E eu sinto, além desses dois, o Richardson, cara. Eu acho que nesse jogo, provavelmente, do RB, o Richardson ele ia ser de suma importância ali, num 2-1, de fechar o Dieguinho, que fez um baita jogo, sentiu a parte física, né? O Lucas Lima não entrou tão bem. Acho que o Richardson também eu coloco como uma peça que eu acho que ajudaria nessa conjectura, provavelmente fora de casa. Essa experiência conta muito. E já que estamos falando de experiência, vamos até mudar o assunto, porque experiência tem um cara lá na Barra, assina 99 aqui, ó. Ali tem experiência de sobra e aí a gente sabe que nos bastidores a coisa não tá muito boa pro Ciel lá no Tubarão da Barra não, hein? Cara, a SAF do Ferrão, né, a nova administração, tem a grande oportunidade de apresentar um belo cartão de visita, de dizer, chegamos, Ciel é do Ferrão, porque já perdeu o Alanzinho, primeira etapa, né, eu quero falar primeiro semestre, mas não, ainda está nesse início de temporada. Thiago Zorro tem um excelente trabalho, um trabalho que veio sendo construído, né, veio agregando, evoluindo, e aí perde Alanzinho, né, o ponteiro pela esquerda de muita velocidade, que todos os jogos, né, nós fizemos muitos jogos dele, Washington, não tem negócio de X1, dar o tapa e ninguém anota a placa, é um cara de muita força, e aí perder o Ciel, cara, seria meio que perder individualmente praticamente tudo dentro do Ferroviário. Então eu acho que é a oportunidade que a SAF tem de fazer o que tem que ser feito e cravar o Ciel no Ferrão. É isso, eu acho que o Ciel, além da referência técnica dentro de campo... Sim, lógico. Ele é fora também, né? Vestiário é muito importante nesse momento de SAF, esse momento que o Thiago Zorro vem se adaptando ao futebol brasileiro. Acho que passa muito esse Ciel dentro e fora de campo. Então, eu acho que é para ser ali ponto-chave essa renovação do Ciel aí pra gente na temporada. Ele também foi muito importante na campanha do Ferroviário, que foi campeã recentemente agora. E ele, já a informação que a gente tem é que ele realmente quer ficar no Ferroviário pelo carinho que ele conquistou realmente, que ganhou com o time. Quer ficar, ele se sente em casa ali. E isso é muito importante já também. Já está estabilizado no estado já, também. No momento da carreira, não É. faz sentido nenhum. É isso. Mas é isso, gente, ó. Vamos pro nosso intervalo? Porque na volta, meu amigo, aí sim a gente vai falar de pegar fogo em um local que, no caso, está sendo no PC, no Centro de Excelência Alcides Santos. Porque a coisa tá ficando feia, viu? Ó, não sai daí que a gente volta já já. Aqui bancada tá de volta e, meu amigo, agora não tem pra brincadeira. A coisa tá feia lá no Fortaleza. A situação tá complicada, não é, Armando? Pepe, é isso aí. A fase ruim esportiva, né, de dentro de campo, ela estoura, né, a bomba explode e ela vem para o corpo de gestão do Fortaleza. Fortaleza hoje que tem vários setores dentro da sua administração, tem o Fortaleza SAF, tem a associação, tem o grupo gestor da SAF, tem o conselho deliberativo, aquele que cria as leis, as regras dentro do PC, e tudo isso, né, muito bagunçado e estourou com a saída, né, não só do Alex Santiago, né, que foi o ponto
mais crucial, digamos assim, onde tudo começou, mas também o Bruno Costa também aproveita e já sai. Só que a forma com que o Alex sai é muito ríspida, e ao mesmo tempo, para mim, mostra um Fortaleza, uma diretoria muito fechada, muito coesa. Quando a nota fala em unanimidade, isso é uma palavra muito pesada. Ou alguém vem a público e diz, olha, não é bem assim não foi unânime não. Mas como ninguém veio a público, pelo contrário, Rolim Machado, o Conselho Gestor e toda a diretoria executiva mantém esse alinhamento. Pelo contrário, o clube está muito fechado em prol do objetivo que é traçado a partir de agora. Cara, é complicado de fato, né? Como eu falei no início do programa, quando a bola não entra, de fato, tudo vem à tona, né? Tudo vem à tona, é fato. A situação que aconteceu com o Alex, estava até comentando com o Armando aqui de bastidores, eu faço 2 recortes, né? Primeiro, ele faz uma atitude não compliance, de fato, tem que ter consequência, Sim. É um ponto, né? Esse é um ponto chave, e aí ele assume essa responsabilidade também, né? Na nota que ele dá. A partir do momento que ele realmente assumiu que fez isso, já foi ali um ponto chave ali pra isso. Eu só queria separar aqui, Washington, para tu continuar, em 2 momentos. A atitude dele. Ele assume um pagamento na conta do atleta, isso é um ponto. Isso. E ponto número 2, citado pelo Rolim Machado, ele estoura o orçamento 7 vezes. Então são 2 atitudes. Sim. Não compliance, de fato, existem consequências administrativas. No caso, a pior dela seria a demissão e desligamento, né? Sim. E o segundo ponto, eu acho que é a forma como foi exposto, né? Ele, antes da nota do Fortaleza, ele vem à tona e fala Viraliza que partiu dele. Vídeo, sim. E o Fortaleza, em seguida, lança uma nota que foi unânime, né? Foi demitido. Então, não bate as conversas, sim. Né? Então, existe a exposição também da pessoa, Alex Santiago, exato. Como professor, como advogado conceituado. Acho que expõe de uma forma... Óbvio que a gente não está dentro dos bastidores. A gente enxergando de fora, enxerga desnecessário, mas ninguém sabe o que acontece no dia a dia, né? Para Fortaleza expor dessa forma. Acho não. Isso acho que não tenho certeza, né? Não foi esse o fato, né? Sim. Eu acho que é uma junção de fatores. Quem não lembra, ano passado, o Alex renunciou e depois voltou atrás. Era exatamente nesse ponto que eu ia tocar. Porque essa crise interna, a gente já tem noção que não é de hoje. Né? Só que a bola entrava. Então, é exatamente isso. Não é de hoje. Isso. Então, esses 2 recortes, eu acho que é o momento de começo de Série A, né? Talvez seja, futebolisticamente falando, é melhor passar por isso Sim. agora, porque você tem tempo do que de lá na frente, do que no meio ali de campeonato, você brigando, né? Brigando por uma zona de rebaixamento, de fato, o estado anímico em torno da preocupação do torcedor pode afetar. Mas é isso, cara, o bola segue, a instituição é maior que todos eles que estão ali. Né? Acho que o Paes, ele foi sereno quando falou, tem que seguir, a vida que segue, sim. As pessoas vão passou o ciclo do Alex Santiago, acho que ele fez sim, ajudou, contribuiu para o sucesso até aqui do Fortaleza, né? E aí com o Bruno, já não acho que o Bruno não entendia uma figura muito participativa, né? Acho que o Paes que comanda o futebol de fato, acho que fica muito marcado o Bruno, a questão do Luquinha, né? Todo mundo fala. Nossa, foi. Mas eu acho que o Bruno não tinha muita função, né? Então eu acho que é momento de reformulação, um momento de ok, vamos limpar tudo aqui, mas tem que ter equilíbrio. Acho que você fazer esse tipo de mudança com o campeonato acontecendo, precisa ter equilíbrio, você precisa blindar o seu elenco, blindar o seu treinador. Né? Muitos falavam, acho que o Armando pode falar com mais propriedade, que o Alex tinha uma relação muito boa com o Vojvoda, né? Então, tomar cuidado que isso não afete, né? O Alex foi uma das principais pessoas também quando trouxe o Juan Pablo Vojvoda para ser o treinador do Fortaleza. Tô mentindo ou não, Armando? Cara, as informações que eu tenho... O futebol, em todos os momentos, se o torcedor tá... Ai, meu Deus, e agora quem é que vai contratar? O Paes o tempo todo Sim. contratou. 100% do tempo, a caneta, a batida do martelo, o minuto final esteve na mão do Paes. Em nenhum momento esse momento esteve na mão do Alex. Porém, contudo, entretanto, o Alex era o cara que tinha não o portunhol, mas o espanhol mais fluente dentro do clube. Então, a fala muito boa. Então, ele tem o primeiro contato com o Vojvoda, ele participa de toda a negociação. Então, dessa forma, não como contratante, mas como figura intermediadora, importantíssimo. Fazendo meio campo. Eu lembro importantíssimo dentro dessas relações. O Romero, eu lembro que o Romero, na entrevista, que o Alex Santiago foi uma peça fundamental de adaptação, de fala. Na contratação da maioria dos argentinos, o Alex estava envolvido justamente por isso. E todos eles deixaram isso muito claro. Né, sim, exato. Não só o elo de ligação, mas também a receptividade. Isso. O primeiro cara a receber, o primeiro cara
a resolver os problemas. E assim, de todos os argentinos, nós sabemos que tem um que pesa mais. Juan Pablo Vojvoda tinha na figura do Alex, isso é uma informação que a gente tem, um dos melhores amigos. Sim. Então ele perde um pouquinho, não só o Alexai. Vojvoda perde aí o seu, digamos, grande parceiro dentro de Fortaleza. E, consequentemente, tudo isso afeta muito o futebol dentro de campo. Isso a gente pode ver também na terça-feira. Jogo que era uma noite, no caso, para ser lembrada, mas que, na verdade, era melhor ser esquecida. A derrota por 3-0 contra o Racing aqui foi triste. Eu não gosto nem de falar tecnicamente de terça-feira, porque eu acho que existe um jogo até os 26. Sim. E quando toma o gol, o cara dá uma pane psicológica a todo mundo, é inexplicável. O Fortaleza, eu venho falando na rádio, já falei aqui, já falando de jogo aberto, o Fortaleza não é ruim como se apresentou terça-feira. Aquilo pra mim foi uma pane psicológica. Houve um planejamento, houve um esquema tático, existia um jogo desenhado para o Fortaleza marcar primeiro, Fortaleza leva o gol. Meu irmão, o Bragantino tomou 2 gols do Ceará na noite anterior e não enlouqueceu, jogou o jogo. Poderia nem ter empatado, mas fez o que deveria ser feito. Fortaleza tomou um gol e aí deu pane geral. Muito ruim, eu acho que principalmente a noite começa muito ruim para Juan Pablo Vojvoda. É isso que eu ia dizer, né? Eu acho que não só a parte psicológica, mas a parte tática também, né? Sim. Acho que o Vojvoda, ele erra, vou dizer, do início ao fim, assim, tudo bem. Mas eu acho que ele erra, não é típico dele, eu acho que inclusive ele entra na pane psicológica, entende? Até sim, ele. sim, ele começa com uma formação até, ok, né, justa, até que não é característico dele. Não é característico dele, né? Ele mantém o mesmo time, né? Que jogou bem ali, teve um volume contra o Fluminense, mas durante o jogo eu acho que ele errou tudo, assim. Substituições, variações táticas, momento que ele poderia ser um pouco mais competitivo, eu acho que a leitura tática dele foi muito infeliz, né? E aí isso, que é o grande ponto de preocupação do torcedor, e aí tirando até o recorte do Fluminense, de fato performance, né, cara? Sim. Acho que é uma temporada que o Fortaleza, a gente que analisa, tenta buscar alternativas e soluções e não consegue achar. Acaba ficando sem saída. Pelo menos com o elenco que tem, né? A gente não consegue identificar, achar, putz, será que, cara, não sei, acho que é o grande ponto da questão, que ano passado ele conseguiu, né? Mudou uma estratégia do time ser mais reativo, o time deu uma resposta. Ele já tentou ser propositivo, já tentou ser reativo, 3 volantes, 3 zagueiros, foi quando ele conseguiu ali encorpar com o Fluminense, tentou, já foi mal de novo, deve vir mudança enquanto Mirassol, enfim. Esse é a grande X da questão, essa saída tática. E essa questão do pane psicológico e do sistema tático, o próprio Marinho falou pra gente na zona mista ali depois do jogo. Ele, a gente foi pro intervalo, o Vojvoda conversou com a gente, passando, vamos atrás de buscar esse resultado. Só que logo aos 3 minutos do segundo tempo, leva um gol que complica a situação. E aí sim é que quebra todo o planejamento do Vojvoda para essa noite, que era realmente uma expectativa muito grande do torcedor. Se a gente pegar um recorte do Vojvoda dentro das noites não felizes dele, ele tem uma dificuldade gigantesca de modelou um plano de jogo, fez o seu desenho tático para aquela noite. Aos 26 tomou o gol, irmãozão, troca tudo. Não quer fazer substituição? Te entendo e acho compreensível. Cara, não quero queimar o cartucho agora. Pois muda com o que tu tem dentro de campo. Sim. Muda o posicionamento, faz alguma coisa. Libera um zagueiro, empurra um meia, faz alguma coisa. O que não dá ficar apático, parado. Parado. Tô na lona, tô sendo golpeado, não consigo entrar na trocação, não consigo ir lá. Não, tô apanhando, vou continuar apanhando, vou esperar cair para poder levantar. Não levanta mais. Como você bem disse, Pepe, levou o segundo, poderia ter acabado ali. E ele piora, né, no segundo tempo, né, com a substituição. O Moisés até entra bem. Entra bem, né, consegue até criar umas chances, mas ou tinha um jogador do Racing na frente, ou realmente não era o dia. A bola ia pra fora. Não é isso, ele começa o segundo tempo ali com os 2 extremos, que eu acho que ele inicia o primeiro tempo só com o lado direito, que foi o Fluminense. Ele esquece o lado esquerdo, só o lado direito lá com o Pikachu, dobrando com o Marinho, e o Tinga chegava pro Fluminense. Eu acho que foi um setor lá que foi importante. E no segundo tempo, ele tem a chance ali de, coloca o Davidson pra preencher a área, aí ele tira o Marinho, que é o cara que fazia um corredor, fazia um extremo junto com o Moisés, então força o jogo do Moisés, você tem 2 centroavantes que a bola não vai chegar. Porque não tem construção ofensiva dos meios, Caleb não entra bem, Pochettino da mesma forma, e aí você perde a profundidade dos 2 lados. Você só tem o Moisés, você tira o Marinho, que tem as suas limitações, mas é um cara que tenta, é um cara que transpira. Então acho que taticamente, no segundo tempo, ele matou de vez o Fortaleza. Eu discordo um pouquinho do Caleb, eu vi várias leituras no sentido da tua, né? Eu que acompanho muito o Caleb, eu gosto de ter um olhar só pra ele, eu vejo uma evolução nele, um jogo muito difícil,
jogos que ele não conseguia Eu acho que aos nem poucos pegar. ele vai tomando o apresentando, ritmo, ele vai voltando ao futebol dele que já foi há um tempo atrás. Que não é o ideal. Sim. Mas eu vejo ele tocando na bola, ele balançando pro lado, ele indo pro drible, ele tentando pifar os caras, tentando participar demais, coisa que ele nem conseguia no fim da temporada Sim, passada. O que eu Nem falo isso que é ele muito conseguia. pouco do que se espera de Claro, é um cara. craque. Lógico. Você espera que ele entre e que ele mude o E jogo. resolva. Isso, exato. Mas eu vejo esse passinho pra frente do Caleb. E agora, Mirassol pela frente, um duelo histórico, que é o primeiro dos dois times na temporada. E aí, expectativas em uma situação tão conturbada como tá? Cara, eu não falava aqui nos bastidores, eu não consigo ver o Fortaleza respeitando de uma forma exagerada o Mirassol em casa. Pelo contrário, eu acho Mas que é um aí a momento- gente também tem que entrar nos jogos passados do Fortaleza. O CRB foi a mesma coisa lá. É isso que eu tô. É justamente isso. Se tem de. Souza. Não, mas é isso. É o Souza, é o Altos que embasa o meu comentário. Se é de mudar, irmão, que mude agora. Porque se tu pegar o Atlético Mineiro, se tu pegar o Inter, aí tu não vai mudar, não. É. Aí eu tenho convicção que não há margem, tu vai ser esmagado. Eu acho que o Mirassol é uma excelente oportunidade, ainda respeita o Fortaleza, ainda não vai dizer, vou engolir o Fortaleza. Não, vai ser um jogo que vai ser estudado, é competitivo em casa, mas mesmo sendo competitivo, se você olhar para a régua, para a prateleira da qualidade do elenco, aí o Fortaleza precisa ser o Fortaleza. E você, Wash? É isso, é um jogo de fato chato, né? Lá, muito difícil sempre jogar lá em Mirassol. Se a gente for pegar individualmente, Fortaleza é superior, sim. Mas me preocupa em termos de performance, né? Assim, não que todo torcedor... não sei, assim, até, primeiro, como é que o Fortaleza vai entrar? Sim. Não tem nem noção Sim. como ele Não, vai ninguém entrar. tem. Quem Até são o os 11? Até a Amanda falou, Alanzinho, cara, será que ele vai colocar o Alanzinho titular? Aí, enfim, nunca se duvide Uma do cornetada aqui, uma cornetada. Eu acho que o Alanzinho ele vai ser como um da base, não vai ser colocado em campo. Vai ter É muita, possível, muita é possível, dificuldade para entrar. é possível. É, sem dúvida. E tinha oportunidade de jogo. O jogo ofereceu contra o Fluminense e contra o Racing, né? Racing. Ofereceu até jogo de Situação. um extremo, né? Situação pra isso. Então, jogo chato lá no Mirassol, continuando. Mas acho que o Fortaleza Tudo pode acontecer. tem que fazer prevalecer a sua superioridade, como o Marlon falou. É a oportunidade. Né? Você pega uma primeira rodada do Fluminense fragilizado, com 13 dias o mano com 12 minutos muda, surreal. 13 dias treinando, com 12 minutos ele muda. Meu amigo, ele demitiu aquela substituição. E aí você pega o Mirassol, que é os times de pior nível técnico, vamos dizer assim. Subiu agora, que Subiu tá agora, trabalhando. você pega no elenco, né? Você vê o próprio Chico, o Sim. Yuri Castilho. Então são jogadores ali que não tem um nível técnico tão bom. Então acho que é o momento do Fortaleza ali engrenar duas vitórias e dar paz aí pra trabalhar. Meninos, é isso. Muitíssimo obrigado. Valeu, meu bem. Até a próxima semana, então, gente. O Arquibancada vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.